ter aqui 12 lições hoje, né? Então nós vamos fazer a contextualização do pensamento de Karl Marx, que tem relação então com o capitalismo, né? Com o surgimento da sociedade, né? Que é chamada de sociedade capitalista. Depois, né, de Marx vai tratar essa sociedade como capital, vai falar do capital, mas não vai dar essa nomenclatura, chamar de capitalismo. Nós vamos ver as influências teóricas que o Marx teve aí, né, a questão da dialética que vem em Hegel, a questão da teoria do valor dos economistas clássicos e do socialismo, né? Então o socialismo não foi aí lançado por Marx, né, já tinha sido lançado anteriormente. E aí, a principal influência de Marx, que é a dialética, é hegeliana, né? A crítica que o Marx vai fazer a Hegel, né? Ele vai usar a dialética, mas ele vai fazer uma crítica a Hegel, né? E aí a gente vai ter a economia política clássica, que é a relação com Marx com os economistas, porque ele vai estudar, né, a estrutura econômica da sociedade. Então, a teoria do valor, que já vem da economia política clássica, como é que ele trata essa teoria do valor e como que ele avança em relação a isso. E aí ele vai tratar dessa sociedade, né, da origem dessa sociedade em que ele está, né, vivenciando, e ele vai na história, né, usando aí o método dialético, que é um método importante. E aí desdobra a partir disso vários conceitos importantes que a gente precisa saber dentro da teoria marxista. Vocês já viram isso ao longo dos anos, né? O conceito de alienação, né? A gente vai falar então, né, do conceito de modo de produção, de contradição, né, que a gente já falou ali na dialética, do socialismo, né, segundo Marx, aí sim a abordagem de Marx em relação à proposição do socialismo. Dois outros conceitos que se desdobram do pensamento de Marx ali, que é a infraestrutura e superestrutura, né, a relação aí da base material com a base imaterial da sociedade, e o conceito de ideologia dominante, que vem da classe dominante, são os conceitos principais e básicos necessários, então, para se conhecer o pensamento de Marx, tá? Então, seguindo aqui, vamos partir aqui para a nossa contextualização, tá? Então, o que o Marx faz, né? Ele se preocupa em estudar a industrialização, né? E a consolidação, é claro, dessa nova sociedade na Inglaterra, né, pautada então aí, né, no capital, né, que seria então aí considerada a sociedade capitalista então de produção, tá? Marx, na verdade, ele, se a gente olhar a biografia dele, ele é um jornalista, né, e ele faz, né, comentários e procura entender a estrutura política da sociedade, né? Então, se a gente observar o jornalismo, ele foca bastante na política, e ele via aquela confusão, aquelas ações políticas, e não compreendia muito bem, né, tudo aquilo que acontecia na política. Então, só quando ele se debruçou com o estudo das relações econômicas é que ficou mais claro para ele o que acontecia na política. E por isso, então, né, ele vai publicar o livro Capital, onde ali ele vai explicar essa base econômica, essas relações econômicas de produção, porque foi a partir daí que ficou mais claro para ele compreender a sociedade. Então, esse é um ponto importante, né? Na vida e na trajetória do Marx, ele parte da estrutura que a gente, numa primeira instância, a gente tenta conhecer, que são as relações políticas, né? O que está acontecendo aí no cenário do governo, da gestão. Hoje se fala de gestão, então, da sociedade, né? Então, nessas questões políticas é que ele vai começar a compreender melhor a partir das relações econômicas. Por isso, ele se dedica aí 10 anos, né, na escrita do Capital, que é o livro aí de base econômica para entender a política, tá? Então, nesse processo, né, ele descreve lá no Capital, né, como se deu o surgimento do primeiro capitalista. E ele vai falar ali no capítulo 24 da acumulação primitiva de capital. Esse capítulo é um capítulo histórico, né, que vai explicar, então,
esse processo, né, de surgimento do primeiro capitalista, e que é bem importante para entender toda a obra e toda a lógica que Marx vai colocar ali para entender essa lógica do próprio capital, né? Então a gente tem aqui um cientista político, Vilfort, que ele vai, né, falar sobre o Marx, que ninguém pintou melhor do que ele o seu próprio tempo, né? Que tempo era esse? Como o da emergência da burguesia e do proletariado, que são as duas classes aí, né, que o Marx vai entender como as classes mais evidentes dessa sociedade, né? As influências de Marx. Então, Marx tem a influência de Hegel, dos economistas clássicos, dos sociólogos utópicos. De Hegel, a gente vai extrair o conceito de dialética. De David Ricardo e Adam Smith, o que eles estão se debruçando é entender, né, o valor da mercadoria, o lucro ou a riqueza da sociedade capitalista, né, dessa sociedade. Tanto é que o livro do Adam Smith é A Riqueza das Nações. Então, é nesse sentido que o Marx também vai procurar entender a origem dessa riqueza, né? E vai propor, claro, né, uma sociedade, né, com uma estrutura social melhor, né, que eles percebem a desigualdade social, e vai propor ali o socialismo também, né? E a gente tem os sociólogos utópicos e socialistas, né? O socialismo utópico, que é o Saint-Simon e Charles Fourier, que eles vão pensar, sim, uma sociedade melhor, mas a partir não de uma revolução, né, mais violenta, como Marx vai colocar no seu texto, necessária a luta de classes, né, como motor da história, mas a partir da conscientização moral da sociedade, né? Então, nesse sentido, o Saint-Simon e o Charles Fourier vão entender que se as pessoas, né, se a classe dominante se conscientizar dessa condição, ela vai, né, fazer a entrega pacífica e voluntária dos meios de produção e de seus produtos, da riqueza. Então era essa perspectiva do Saint-Simon e do Charles Fourier em relação ao socialismo, diferente de Marx, que vai dizer não, né? Isso aí faz parte de um processo de mudança mais radical, tá? Ou ele vai propor também uma mudança mais radical. E aí vamos falar, né, dessa influência de Marx, né, de Hegel, que Marx sofre de Hegel, que é uma influência teórica muito importante, que é a dialética, tá? Então, é sobre a perspectiva da dialética que Marx ele vai ter um materialismo diferente do que é, né, a teoria materialista, né, proposta ali naquele momento de crítica ao idealismo. Então, Marx ele vai agregar a ideia de dialética, né, que é a ideia justamente de movimento e de transformação, né? Então, a dialética, a teoria sobre a realidade, segundo a qual esta se encontra, então, em constante transformação. Então, esse entendimento que tudo está em movimento. Então, Marx vai absorver isso e vai absorver a perspectiva histórica para compreender os fenômenos e compreender a sociedade. A dialética, claro, a gente lembrando, ela trabalha com a ideia de contradição entre polos opostos, né? Então, sempre condições de oposições que vão fazer esse movimento que a gente viu na aula anterior, tese, antítese e síntese, e a síntese como um novo momento, né? O fim do movimento anterior e o início de um novo movimento. A síntese seria a próxima tese, né? Só que ele vai se diferenciar do idealismo hegeliano, porque o idealismo hegeliano, só lembrando que a gente falou na aula passada, ele entendia que as instituições que existiam nas sociedades das diversas épocas seriam fruto do desenvolvimento da ideia, né, pautadas na razão absoluta. Marx não vai concordar, né, que essa razão absoluta ela é responsável por esse movimento, né? Marx, então, ele vai partir, né, da pressuposição que esse movimento é feito pelos próprios homens. Essa é a grande diferença, né? Então, o que o Marx vai fazer? Ele vai usar a dialética, mas ele vai criticar, né? Ele vai inverter essa dialética. Ele entende que ela está de cabeça para baixo. Então, ele vai colocar ela na posição correta, né? Que não é essa razão absoluta que faz, né, que conduz esse movimento do real, e sim os próprios homens.
Então aqui ele vai inverter a relação entre o que é determinante e o que é determinado em Hegel, porque em Hegel, o que é o determinante? A ideia, a razão. E quem que é o determinado? A matéria, o mundo, os homens. Né? Para Marx, o determinante é o contrário. Quem é o determinante é a própria realidade material, são os homens, é a vida social. Né? Isso é o que determina a realidade. Né? E o determinado, então, seriam em Marx as representações e conceitos acerca dessa realidade, que seriam, então, as estruturas políticas, jurídicas, os valores, né? Tudo isso. As próprias relações sociais, elas se dão no seio das relações econômicas de produção. Então, essas relações sociais, que é a materialidade do mundo, a base dela são as relações econômicas. Né? Então, é o que o homem faz para sobreviver. Né? Então, é importante entender aí também, há uma discussão muito grande entre a diferença entre Marx e Hegel, que é em relação ao idealismo e ao materialismo, tá? Então faz uma cisão muito grande, só que existe um ponto de união entre Marx e Hegel, que é a dialética, e a dialética não necessariamente vai trabalhar com tanta oposição, né? O que a gente tem aí só é a questão o ponto de partida, né? Que é a grande discussão, ou talvez ali quem vem primeiro, a ideia ou a matéria, como a gente falou, mas no resultado das coisas, essas duas estruturas estão sempre dialogando, tá? Então, o que o Marx faz é um estudo a partir das condições materiais. Então, essa é a melhor condição da gente. É a melhor forma de falarmos sobre o pensamento de Marx em relação a Hegel, talvez. E aí, o Marx ele dirige uma crítica a Hegel, além de utilizar a dialética. Ele também vai dirigir uma crítica à economia política clássica, além de utilizar ali também as bases principais do pensamento da economia política clássica. Ele não parte do nada. Né? Marx vai partir, né, da dialética hegeliana e, né, das principais conclusões da economia política clássica e vai avançar para além daquilo. Né? Então, o Marx vai estudar sim a teoria do valor, ele tem uma preocupação, né, assim como os próprios economistas clássicos, e aí a gente vai falar de Adam Smith e David Ricardo, né? Então, dentro da tradição isso é bem importante. E ele vai partir então da teoria do valor da mercadoria, que já tinha sido formulada ali para o Smith. Então tem coisa que a gente vai ver na aula que vem, que não diz respeito, não foi uma descoberta de Marx, né? Ele continua o pensamento de Smith e Ricardo. Então, por exemplo, o valor, né, da mercadoria que foi dado por Smith vai chegar à conclusão que o valor da mercadoria é dado pela quantidade de tempo de trabalho aplicado naquela mercadoria. Isso aqui é muito importante, porque é a base do pensamento. Por que eu vou estudar valor? Porque todo o processo que nós lidamos hoje, do preço das coisas, do valor de troca das coisas, que nós vamos discutir na aula que vem com mais detalhes, tudo, né? Toda a produção de valor e de riqueza se dá pelo trabalho humano. Isso é bem diferente da concepção que nós temos, assim, olhando a sociedade e olhando as coisas, porque a gente só vê objetos materiais, coisas materiais, então a gente vai entender que o valor é dado pelas coisas materiais. Claro, sim, ele está ali presente, mas o valor das coisas, a base é trabalho humano. E aí a gente vai entendendo isso, como que é, né? Por que tal mercadoria é mais cara que a outra? Isso envolve a questão do trabalho humano contido naquela mercadoria. Mas o ouro, professor, o ouro é algo da natureza. A natureza dá tudo de graça. Tudo de graça. Agora é fácil encontrar ouro? Não. Leva tempo? Leva. Trabalho humano. Tempo de trabalho humano. Então, o valor das coisas vai ser dado a partir dessa condição, tá? E aí eu tenho uma pergunta aqui. Então, um objeto artesanal seria mais valioso que um industrial nessa perspectiva, prof? Perfeito, Ana Carolina. Perfeito. É exatamente isso, né?
Algo que leva mais tempo para eu produzir, ele tem um valor maior. Então, por que que as indústrias que produzem em larga escala, e muito rápido, com pouco trabalho, o produto é mais barato, né? Porque tem menos trabalho humano, além de contar que a tecnologia e aquela máquina, ela também, né, contém trabalho humano, então tá tudo sintetizado ali, né? Existe valor produzido, mas é mais rápido, é mais eficiente, né? Já leva menos tempo, só que ele é diluído no número de mercadorias que aquela indústria, né, que aquela máquina é capaz de produzir. Então é mais barato. Então, né, a pessoa vai comprar algo que é mais caro ou mais barato? Né? Mas aí depende da qualidade. Tem muitas outras variáveis, mas essa qualidade está presente também, né? Às vezes um objeto feito em larga escala, ele é muito vagabundo, vamos dizer, a gente não... Né? E um feito à mão, mais tempo, né? Bem mais caro, mas tem mais qualidade, a gente vai... Mas é trabalho humano, tá? É trabalho humano, isso é bem interessante porque vai mudar toda a nossa perspectiva de entendimento na nossa relação com o dinheiro, né? E o que a gente entende como produção de riqueza dessa sociedade, né? E aí é por isso que a gente está sempre produzindo, que sempre tem trabalho humano, nós estamos criando valor o tempo inteiro se estamos, né, na esfera de produzir algo que vá ser vendido nesse mercado, né? Mas se a gente entender que riqueza é a produção de bens que atendam às nossas necessidades, essas coisas que a gente faz no nosso dia a dia também que possam atender, né, ali a nossa necessidade, é uma produção de riqueza, sim. Também tem o valor subjetivo individual que influencia o valor. Esse valor, Gabriel, Simon, subjetivo individual depende, né? Porque se você está falando de um valor afetivo, isso é diferente. Porque quando o Marx ele vai trabalhar esse valor da mercadoria, ele vai fazer uma delimitação muito clara, que ele está estudando as mercadorias produzidas em grande escala para o consumo geral da sociedade. Então, uma obra de arte não entra nessa regra do valor, que ela vai ter aí a raridade, claro, o trabalho, a vida daquela pessoa. Então você vai, aí é um valor de obra de arte, não é esse caso que você está falando do subjetivo e do individual, né? Então o subjetivo talvez um valor afetivo, né? Outras questões aí que envolvem a sua relação com aquele objeto. Então, por exemplo, comprar um bicho, né, um animal de estimação que você compra num produtor, né? Aquela pessoa que coloca os animais para reproduzir e vender, né? Ela trata aquele animal, né? É uma vida, mas ela não se apega. Você pode observar às vezes as estruturas ali, justamente para não gerar essa afetividade ou esse sentimento, porque você não vai vender. Por exemplo, eu jamais, né, para mim, vender um animal pode ser 10 mil reais, 5 mil reais, não pago o preço. E por quê? Porque tem um valor subjetivo, é outra relação, né, que eu não estou pondo na relação de valor de troca. Então, o valor de troca daquilo seria bem menos do que o que, né, que é impagável, um valor sentimental ali, né? Então, é sobre os produtos industrializados no geral. Os produtos não só industrializados, né, mas vamos dizer, os produtos do consumo em geral, né, da massa da população. É isso que o Marx quer entender, esse é o recorte que ele vai fazer, né? Tudo tem exceção, tudo tem suas particularidades, ele não discorda disso. E quando ele vai classificar as classes sociais também, ele está classificando nesse sentido, dizendo assim, eu vou falar, né, do que caracteriza essa sociedade. Então, nessa sociedade eu olho, né, no geral, é a forma mais geral que tem. Eu vejo duas classes, duas oposições principais. Os detentores dos meios de produção, que são os donos dos meios de produção, e os detentores somente da força de trabalho, que é, né, o trabalhador. Esses daí não são detentores dos meios de produção, só possuem força de trabalho. Então ele vê essa oposição.
Então, quando nós somos detentores dos meios de produção ou donos de uma empresa, donos desses meios produtivos, nós estamos classificados aí, então, enquanto a burguesia. Se nós estamos vendendo a nossa força de trabalho e nós não somos donos dos meios de produção, então nós somos aí proletários, que só possuímos a prole, né? Ou seja, os filhos, né? Só temos a força de trabalho e a capacidade de produzir mais força de trabalho. Isso. Então é esse olhar mais geral que ele vai mapear a sociedade. Agora que ele vai admitir que tem outras, claro, tem outras nuances, tem outras questões, mas isso é o mais evidente, tá? Então é importante ver o método que o Marx usa para fazer os estudos dele. Então aqui tem, bem, no contexto de segunda Revolução Industrial, bem no contexto de segunda. Eu não entendi aí, Gabriel, explique melhor aí o que você quis dizer com essa segunda colocação aí, tá? Aí você explica e eu já vejo depois. Então, voltando aqui, né, eu estava falando aí que o Marx, dentro desse seu método, ele também vai olhar a história e ele vai considerar um grande erro da economia política clássica é partir da propriedade privada sem criticá-la ou sem buscar a origem, né, da propriedade privada. Então, Marx vai usar o método histórico também. Se ele entende que tudo é movimento, as coisas, e ele vai buscar a origem daquilo, né? Então, ele vai encontrar aí, né, principalmente na transição do feudalismo para o capitalismo, então existe um grande debate, não só o Marx vai estudar isso, e um grande debate posterior a Marx, com vários, né, historiadores, sobre essa questão da transição, né, entre o capitalismo e o feudalismo, que é fundamental para a gente entender a origem da nossa sociedade. Ele escreveu vivendo num contexto de segunda revolução industrial, né? Olha, sim, não é do vapor, né? Já é de uma revolução industrial, sim, do final ali do século XVIII, século XIX é o período que o Marx vai estar vivenciando, né, na Inglaterra. Então ele vai olhar assim a composição daquela sociedade inglesa, e vocês sabem que a Inglaterra, que faz a revolução burguesa, primeiro, 100 anos antes da França, e isso que favorece ela fazer a revolução industrial, né? Também ali naquele contexto ali do século XVII. Né? A gente está no século XIX e esse advento da industrialização ele já é muito forte na Inglaterra. A Inglaterra está à frente economicamente, né? Na Europa é o país que vai se destacar, né, nesse período, tanto é que o que vai desencadear a primeira e a segunda guerra mundial vai ser essa briga aí, essa disputa econômica por essa posição que a Inglaterra ocupa, né? E a França vem sempre atrás ali, querendo colar na Inglaterra, aí tem a Alemanha e tudo mais, mas a Inglaterra vai estar à frente porque é lá que acontece, né, essa grande mudança nas relações de produção, e aí a gente tem uma relação, né, produtiva nova, que é essa aí, né, caracterizada pelo trabalho assalariado, né, caracterizada pela produção a partir da indústria, enfim, essas outras formas, né, essa aceleração produtiva, né, que sai da manufatura, né, que sai do artesanato e vai para o uso, né, de outros instrumentos, né, que é a máquina, a indústria, né? Então isso vai se dar ali, né? Então, qual é a crise no feudalismo que leva ao surgimento, né, do capitalismo? E aqui a gente vai ver um debate sobre, né, a saída do trabalho servil agrário, né, para um trabalho assalariado. Então, como que se dá essa transição ali, né, do campo para, vamos dizer assim, as oficinas, né? E das oficinas aí como que essas relações vão se modificando até chegar a uma condição de perda, né? Do trabalhador perder o acesso aos meios produtivos e só restar para ele
a força de trabalho. Inclusive, ele perde até a condição de moradia, né? Porque você veja, na sociedade feudal, né, não são todos, né? Tem uma parte que é excluída, mas esse servo, ele ocupava a terra, ele tinha casa e tinha terra para o trabalho, né? Então, ele era preso, né? Ele era submisso a essa condição. À medida que esse homem se liberta dessa prisão do campo, ele vai ficar livre, mas ele não vai ter nem onde parar, né? Vamos dizer, como a gente fala aqui, onde que ele vai parar, onde que ele vai viver, aonde que ele vai morar, né? E aí começa o porquê? Porque começa um processo de privatização da terra, né? Tudo vai se tornando mercadoria, e aí toda essa transição aí que vai acontecer na Inglaterra, né? E aí, como eu falei, surgem duas classes antagônicas, né, que estão em oposições, que é a burguesia e o proletariado, né? E a expropriação do trabalho. O que é isso, né? O Marx vai entender na sua teoria que esse trabalho, ele não é pago, né? Como deveria ser pago. Então, veja, por que é expropriação? Porque a riqueza que o trabalhador vai produzir, esta riqueza, ela não vai ficar na mão do trabalhador. Essa riqueza vai ser expropriada pelo dono dos meios de produção. Então, ele só vai dar uma parte, né? Uma parte dessa riqueza, no sentido não é nem riqueza, só vai criar condições para que esse trabalhador possa se manter vivo. E olhe lá, porque se você tiver, né, um exército de reserva, né, que é uma expressão usada aí, né, nesse momento, uma quantidade de trabalhadores desprovido de trabalho, né, vamos dizer assim, precisando vender essa força de trabalho, nesse sentido, se você tem uma reserva, você pode, né, oprimir mais essas relações aí de produção e pagar cada vez menos, porque se tem pessoas ali ainda vivas, né? Então, em que medida, né, essa reserva de mercado, de trabalho, de mão de obra, facilita o processo de exploração, né, do ser humano. Então, há uma total, né, vamos dizer assim, uma cegueira em relação à questão humana da vida, né, e da moral, vamos dizer. Aí eu tenho aqui uma chart para vocês que eu sempre mostro nas minhas aulas, né, o pessoal que ficou comigo ano passado viu isso, que mostra aqui como que se dá esse processo, né, de expropriação, né? Então, aqui um diálogo, eu não vou ler ela todas para vocês, depois vocês dão uma olhada lá, né? Que há um questionamento, por que você está falando para eles trabalharem depressa, né? Quanto você paga para eles? Então, eu pago para eles R$20 por dia, mas quanto que eles produzem? Eles produzem 240, então você não paga, né, R$20, é eles que te pagam 220, né, vamos dizer assim, para que você diga para eles trabalharem mais depressa. Mas eu sou dono das máquinas. Esse é um grande argumento, né, que a gente vê aí, né, sendo utilizado, né, pelas pessoas sobre assim, mas eu não tenho os meios de produção. Sim, mas e por isso que é importante estudar a origem da acumulação primitiva de capital. Então, como é que ela se deu, né? Então, para o Marx, ele olha isso na história, né, esse primeiro capitalista, o que fez ele se tornar o dono dos meios de produção já foi um processo de violência, né? Vamos dizer assim, para não dizer de roubo. Então, né, de tirar o direito do outro, né? Então, aí a gente vê a história que a gente viu, como que o Rousseau, né, vai descrever, né, o surgimento do Estado e da propriedade privada, né? Que alguém arbitrariamente disse isso é meu, e ninguém foi capaz de dizer não, isso é de todos, né? Isso é em Rousseau. Para o Marx, né, vai haver também aí um roubo, né, uma extorsão aí nesse primeiro capitalista. E aí, se a gente for na história, né, nessa história da transição, né, a Inglaterra, o período da colonização da América, né, vamos dizer aqui, né, a América Espanhola e a América Portuguesa, a Inglaterra não tinha acesso a essas terras, né, porque era de Portugal e Espanha.
Então, os espanhóis e os portugueses expropriavam a riqueza, né? Vamos dizer aqui dessa região, né? E os ingleses saqueavam esses navios. Então, a riqueza vai ser dada também pelo roubo. Então, Marx vai ter essa perspectiva, sim, da pilhagem do roubo. E depois, né, tem vários estudos aí também sobre esse processo de privatização da terra, né, na Inglaterra, e de expulsão desses trabalhadores do campo, né, dos camponeses, porque os próprios nobres vão vender essas terras, vão trocar por mercadoria, vão vender essa terra enquanto mercadoria para terem dinheiro, né, riqueza, porque eles não trabalham mais no seio da produção e a produção agrária não estava dando o suficiente para a sobrevivência. Então, essa terra se torna mercadoria. Então ali essa charge ela vai tentar mostrar um pouco isso, mas não tanto, né, na sua origem ali, né, desse processo. Então, gente, a alienação do trabalho é justamente o primeiro fenômeno dessa expropriação, né? Então, o que é alienação? Alienação quer dizer separação, né? Um processo de divórcio, né? Então, por que o que é alienação? A gente entende assim, a pessoa alienada é aquela que não tem consciência da sua realidade.Sim, ela está, né, divorciada, separada da sua realidade, ou seja, ela vive, ela entende, se entende como uma outra pessoa, né? Se entende como um outro. Né? Então, por exemplo, o trabalhador produz riqueza, mas ele não tem acesso, ele é separado dessa riqueza, ele nem tem noção da riqueza que ele produz, né? Então isso já é um processo de alienação. E isso, por que isso aliena a consciência também? Porque uma vez ele não vê, ele não tem acesso, ele produz, né? Com isso ele não tem consciência, né, de que ele é produtor de riqueza, né? Ela é expropriada, tomada do trabalhador, né? Não é uma violência direta mais, era no passado. Então, na estrutura do feudalismo, do escravismo, né? Você via claramente quem que estava praticando a violência, né? De tirar a riqueza, ou a comida, ou o alimento, né, desse trabalhador. Nessa sociedade que a gente vive, isso não é explícito, essa violência não aparece tanto de forma direta, né? É uma violência econômica. Então essa distorção também, essa coisa de não aparecer, né, claramente para o trabalhador a riqueza que ele produz, né, porque com a divisão do trabalho você fica apenas com uma pequena etapa, às vezes você não sabe nem o resultado final. Então isso também é um processo de alienação na própria forma como esse trabalho também é feito, né? Então o resultado não se vê, então não se tem noção dessa riqueza. E aí também, um outro tipo de alienação, ou seja, a gente tem vários processos de separação ao longo aí do processo produtivo. E isso reverbera na consciência das pessoas, porque se elas não têm noção, elas não conhecem, elas estão alienadas dessa consciência. Então é a vida autônoma do produto a partir do momento que ele se separa do produtor. Quando esse produto se separa do produtor e vai para o mercado, ele começa a ser regulado por uma outra lei, que é a lei do valor, que a gente vai estudar com mais detalhes na aula sobre a teoria do valor. Então, por exemplo, só para exemplificar, digamos que eu seja produtora, eu vou produzir, um casaco. Esse casaco não é para o meu uso, isso já é um processo de alienação, é para outra pessoa usar. Então, esse casaco vai ter que atender uma necessidade de outra pessoa. Então, eu tenho que entender quem é essa outra pessoa. Então, eu posso fazer um casaco que eu gostei. Só que quando eu vou vender para alguém, aquela pessoa não quer daquela cor. Então, isso eu tô falando de num espaço pequeno, né? Vamos dizer assim, numa relação mais direta, em que eu, produtora, tenho acesso a quem vai comprar. Então, já é um processo, né, de ser uma outra... relação. Então, primeiro tem o gosto da pessoa, que vai ser pro gosto dela e não pro meu, né? E segundo vai ser o valor pelo qual eu vou vender,
né? Que aí passa por aquilo que a gente estava comentando, né? Eu coloquei muito trabalho, vocês estavam falando sobre subjetividade, mas do trabalho, né? Produzir aquele casaco, levei muito tempo para produzir aquele casaco, enquanto que, né, uma indústria produz muito rápido, é muito mais barato, e aquele preço, quando eu chego com o meu casaco no mercado, eu não consigo vender, né, pelo valor real dele, que é a real quantidade de trabalho que tem naquele casaco. Eu vou ter que diminuir, porque o outro lá tem bem menos trabalho humano e custa muito menos. Então, eu não vendo, né? Eu não vou vender. Então, eu baixo o preço. Então, essa lei, eu não sei se quando eu chegar, né, se vai ter um outro produtor, porque está todo mundo produzindo, e como que aquilo, no momento que aquilo aparece no mercado, então isso já é um processo de alienação. Eu não conheço essa lei do valor, ela está para além das vezes da minha percepção ali, do meu dia a dia. Então isso é um processo de separação, sim. O meu produto, ele ganha uma vida autônoma no mercado. Eu produzi, ele tem determinado valor, só que chega lá ele vai ter outro valor, as pessoas podem não querer ou podem querer, então não é do controle particular do produtor, né? Então isso é um processo de uma separação, né, ali. Bem, e aí a gente vai trabalhar mais esse aspecto na próxima aula. E aí o materialismo histórico, né, a teoria em Marx, ela é tratada aí então como com esse nome, né, materialismo histórico, né? E esse nome, essa expressão, ela foi dada por Engels, né, e por Lenin, né, depois que Marx morreu, né, para designar aí o método de interpretação histórica proposto por Marx. Você veja que eles não vão colocar dialética aí, né? Eles vão falar desse movimento como histórico, tá? Mas por quê? Porque associar Marx a Hegel é muito problemático, né? No momento em que o idealismo, né, tá em baixa e o materialismo em alta até hoje, né? Então, aquele equívoco, né, aquela crítica que o Marx faz sobre razão pura e espírito absoluto é a grande crítica que o Hegel vai sofrer. Então, não dá para ficar associando Marx a Hegel. Então, eles preferem usar então, a abordagem histórica, além de que isso tem relação, sim, com Hegel, né? Então, é entender que esse método de interpretação, claro, é estudar a sociedade em seu movimento histórico-social, tá? Isso aí é uma questão metodológica das ciências sociais, das ciências humanas, né? E que ainda é muito controversa, né? Não é todo mundo que vai utilizar essa perspectiva de interpretação e de método de pesquisa. Não vão. Não vão, né? Então, e também, né, a perspectiva marxista, claro que ela vai ter um cunho econômico, interpreta os acontecimentos históricos como fundados em fatores econômicos e sociais, né? Então essa história econômica que vai se desenvolver aí a partir de então com esse estímulo que Marx vai dar a entender essa base, essas relações econômicas para entender todo o processo político da sociedade, vai influenciar muito a história, nesse sentido, a historiografia, tá? E aí também vão conceber a natureza humana como sendo intrinsecamente constituída por relações de trabalho e de produção. Então veja, a natureza humana, ela é o próprio trabalho, né, e a própria produção. Por quê? A forma como o homem faz para sobreviver, né, na natureza, no mundo, né? Então o trabalho é a grande categoria em Marx que vai definir o homem, vai diferenciar o homem dos próprios animais, dos outros seres do planeta, porque o trabalho é essa transformação que o homem faz da natureza para ele sobreviver, né? Então por isso essa categoria é extremamente importante em Marx. E aí o materialismo dialético, né, que esse materialismo histórico em que eles não querem expor a ideia da dialética, mas aí qual a grande influência, né? Pensar a contradição. E isso é muito sério, porque pensar dialeticamente a realidade é pensar que ela está num movimento de contradição e que tudo que está vai
vai mudar, né? Está sempre mudando. Então, veja, dialética é por si só revolucionária.